Vamos de Cristina Grêmio por aqui. Cris está chegando. Aliás, amanhã estará ao vivo conosco para a despedida, né, dos seus comentários aqui da Ouro Verde, porque Cris também parte para uma batalha e tanto que ela, na condição de pré-candidata à Prefeitura de Curitiba, vai enfrentar. Então amanhã ao vivo conosco, mas hoje tem Cristina Grêmio por aqui. Cris, bom dia. Olá, bom dia. Sigo na minha missão de trazer informações para o eleitor diretamente de dentro de uma campanha eleitoral. Como todos sabem, sou pré-candidata a prefeita de Curitiba. Até por conta disso, estou me despedindo do jornalismo. Esse aqui é um dos meus últimos vídeos. E essa semana eu tenho feito essa pequena jornada aí de esclarecimento ao eleitor sobre coisas que a gente não vê quando está do lado de fora de uma campanha eleitoral. Já falei da máfia dos partidos políticos, de como que eles se unem por interesses, mas não necessariamente por ideologia e muito menos por preocupação com a cidade ou com o eleitor. No geral, né, é isso que eu tenho visto. Já falei sobre a máfia dos institutos de pesquisa, e isso a gente viu muito olhando de fora, né? Eu também, como eleitora, especialmente na eleição de 2022, mas descobri, sendo pré-candidata, que além de um processo de inflar candidaturas que pagam pelas pesquisas, também há um processo de asfixiar as candidaturas que eles não querem ver crescer. E eu me coloco aí entre os que estão sendo asfixiados, porque o meu nome simplesmente não é citado pelos institutos de pesquisa, ainda que o meu partido tenha anunciado no dia 26 de janeiro que eu seria pré-candidata. E não é anunciado assim de qualquer jeito. É informado ao TRE, aos institutos de pesquisa e à imprensa. Agora eu falo também sobre a imprensa. Não a grande imprensa, os maiores jornais, que em capitais ainda existem, graças a Deus. Em Curitiba tem uma diferenciação em relação à maior parte das cidades do país, porque tem a Gazeta do Povo, que é um jornal de 104 anos que preza muito pela busca pela verdade e dá voz a todos. Mesmo eu tendo sido funcionária lá, não tem me ignorado como pré-candidata, mas a imprensa local, aqueles blogs de política, é uma coisa impressionante. Eu tenho visto agora algo que eu jamais imaginei que um jornalista fosse capaz de fazer, que é fingir que uma pessoa não existe sabendo que ela existe. E não é porque eu sou jornalista, não. É porque a imprensa foi informada em 26 de janeiro, como eu disse agora há pouco, pelo PMB, o partido que me deu legenda, que eu seria pré-candidata a prefeita de Curitiba pelo PMB. E não só eles não me mencionam nas matérias quando falam de eleição em Curitiba, de pré-campanha, ou muito raramente mencionam, como quando mencionam, me difamam, inventam histórias. Nessa semana inventaram que eu vou para Brasília conversar com o ex-presidente Bolsonaro sem que eu sequer tenha sido cogitada para essa viagem. Não conversei com o ex-presidente Bolsonaro, isso não existe, saiu da cabeça de alguém que tem algum interesse por trás e plantou essa nota num veículo de imprensa local. Mas tem muitas outras coisas acontecendo. Por exemplo, semanas atrás eu participei do pré-lançamento da candidatura de um candidato, de um pré-candidato do meu partido à prefeitura de um município vizinho aqui. Tinha 400 pessoas nesse lançamento. Eu fiquei quase 2 horas depois tirando fotos, abraçando, ouvindo, conversando com todas as pessoas que vieram até mim. E alguém que se sentiu, por algum motivo, depreciado nessa cerimônia, nessa homenagem, nesse assédio, digamos assim, que o público presente fez a mim, espalhou notinha para jornais, mas mini jornais, né, esses blogs de política, de que eu sou antipática. Eu até tenho brincado quando eu comento esse tipo de coisa, que é bom eu lembrar talvez a frase do ex-presidente Bolsonaro, né? Não conseguem dizer que eu sou corrupta, aí tem que dizer que eu sou antipática, ou fingir que eu não existo. Já tem difamações muito mais graves que essa, que eu já coloquei nas mãos de advogado, já estou tendo que acionar a Justiça Eleitoral para pedir direito de resposta, e isso é só a pré-campanha. Então, eleitor, fique atento. De novo, eu vou insistir em algo que eu já disse antes, procure saber quem é o candidato que está se apresentando para você, quem é o pré-candidato que vai virar candidato muito em breve, após a homologação, né, na convenção partidária. Saiba o que ele vinha dizendo
anos atrás, meses atrás, e o que ele diz hoje. Observe se há coerência na fala, porque agora está muito fácil. Todo mundo percebeu que ser conservador é quase uma grife. Acordaram para isso nessa eleição de 2024. Estou falando todo mundo, os candidatos. Pode ver, tenho certeza que aí na sua cidade tem algum falso conservador fazendo videozinho, colando adesivo do presidente Bolsonaro no carro, espalhando em grupos de direita como se fosse o maior dos conservadores, o maior dos defensores dos nossos valores da direita. E agora a gente olha para trás e cadê? Onde é que estava essa pessoa? O que ela fez por nós durante a pandemia? Defendeu a autonomia médica? Defendeu que os pacientes pudessem decidir junto a seus médicos como queriam tratar sua dor de garganta, seus efeitos de uma virose qualquer ou de Covid? Quando vieram as vacinas experimentais, difamou jornalistas como eu, por exemplo, que alertavam as pessoas que no contrato de compra das vacinas dos governos com as farmacêuticas havia explicação bem clara de que aquilo era uma experimentação. Havia várias fases do experimento que ainda estavam acontecendo e que, portanto, poderia haver efeitos adversos não conhecidos, como de fato, acabaram se mostrando reais depois. O que essas pessoas falaram sobre lockdown? O que essas pessoas falaram quando ministros do STF tiranizaram os brasileiros? Sobre censura, sobre prisões ilegais, sobre os presos políticos do 8 de janeiro, o que elas ainda falam ou não falam, ficam em cima do muro. São conservadoras? Acho que não. Preste atenção também como esses blogzinhos de política estão tratando essas pessoas. Se tratam assim como se fossem reis altamente preparados, desmerecendo adversários ou fingindo que os adversários não existem, especialmente se os adversários forem de fato pessoas de direita e coerentes nas suas falas e nas suas atitudes. Desconfie. A gente vai ter um trabalho enorme como eleitor esse ano para poder colocar pessoas sérias, honestas e comprometidas com os nossos valores dentro das prefeituras e das câmaras municipais. Mas só assim nós vamos começar a limpar o Brasil. É preciso estudo por parte do eleitor, com muito cuidado para decidir o seu voto. Volto amanhã. E amanhã, ao vivo, Cristina Grêmio aqui para se despedir da audiência da Auriverde na condição de comentarista, e ela parte para essa luta. A Cris vai descobrir cada coisa na condição de candidata, ainda pré, mas na condição de candidata, ela vai descobrir, vai certamente se surpreender negativamente, infelizmente, com o que vai ver na condição de pré-candidata. E espero que a sociedade, pelas mídias sociais, divulgue que existe candidato que tem coerência, tem retidão e não é profissional da corrupção, como vários que utilizam estrutura político-partidária para isso. E ela está descobrindo como o esquema é complexo. Institutos de pesquisas, que a gente sempre elogia tanto, Pois é.